Olá, boa noite a todos. Saudamos no amor e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando neste momento um culto de louvor e adoração ao Deus maravilhoso que nós servimos. Culto mediado sim por tecnologia, mas nós sabemos que onde quer que estejamos neste momento, nós temos a certeza que Deus, o nosso Deus, Ele está conosco, está nos observando e irá, com toda a certeza, receber esse culto que será prestado, porque ele é feito por pessoas que têm o seu coração voltado para Ele. Ele conhece o nosso coração, sabe tudo o que está passando na nossa mente, sabe tudo o que nós fazemos. Então, neste momento, nós estamos aqui para prestar louvor e adoração a Ele. Nesse intento, eu convido a todos a me acompanharem neste momento na leitura do Salmo 84. Vamos fazer a leitura de todo este salmo. Salmo 84, assim diz a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Assim termina este salmo. A confiança em Deus é primordial para que nós passemos por todas as adversidades que nós temos diariamente nas nossas vidas. Confiar em Deus, saber que Ele está conosco em todos estes momentos, isso nos dá uma alegria, uma felicidade e uma certeza que esses desafios serão transpostos porque nós temos alguém muito poderoso, alguém muito amoroso que está conosco, e é o Deus que nós servimos. Esse Deus, nosso Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. E é nele que nós confiamos e devemos elevar os nossos pensamentos sempre. Então eu te convido agora, neste momento, fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos a Deus. Falar com Ele. Diga o que está aí no seu coração, porque Ele está pronto para te ouvir. Vamos orar? Amado Deus, Pai querido, Pai de bondade, nós confiamos, nós sabemos que o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida. Nós temos a certeza que o Senhor está conosco, está ao nosso lado, nos momentos bons, nos momentos ruins, porque o Senhor é um Deus que nos disse que estaria conosco em todos os momentos. Pai amado, nós somos gratos ao Senhor pelo teu amor, pelo teu grandioso amor.
e por ter nos dado acesso direto a Ti. Pai querido, nós honramos o Teu nome. Estamos aqui para louvar, para engrandecer ao Senhor, que é o Deus que nós temos a certeza que está sempre ao nosso lado. Pai, este culto é prestado a Ti. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque ela vem de lábios que professam o Teu nome. Pai amado, esteja sempre se fazendo presente nas nossas vidas. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é o Deus forte, em quem nós depositamos todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios e, acima de tudo, toda a nossa expectativa de vida aqui na terra, que deve ser pautada nos Teus preceitos. Honramos e glorificamos o Teu grandioso nome e nós te oramos pedindo que esteja perdoando os nossos pecados, sarando as nossas feridas, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, bem meu e Deus meu. Uma força, anseia por água, como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, bem meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Meu Deus, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, bem meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover. Oi, povo lindo de Deus, boa noite, que todos estejam bem. Eu espero que estejam sendo abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo, com saúde e muita paz. Como é bom pensar em Jesus como alguém que esteve aqui conosco. Como Deus é tão maravilhoso, né? Aquele que é fonte de água viva, aquele que é o pão da vida, passou pela fome, pela sede, aqui como nós. Até chegarmos à nossa morada celestial, teremos essas necessidades que suprem o nosso corpo físico, né, gente? Necessidade de comida. E nesse sentido, eu convido vocês a continuarem conosco no nosso projeto de assistência social, onde nós assistimos algumas famílias ali da Escola Ebias com cestas básicas, ajudando, colocando o amor de Deus em ação através dessa ajuda, de suprimento de necessidades básicas a estas famílias. Colabore,
Tire um pouco do que você tem, daquilo que Deus tem te dado. Invista nesse projeto, vamos juntos. A IPI do Estreito está nos ajudando com 5 cestas básicas durante todo esse ano e nós precisamos conseguir manter essas 20 cestas básicas. Contamos com cada um de vocês. Vamos juntos, vamos conosco, colocando o amor de Deus em ação, ajudando o nosso próximo. Um beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Mais Evangelho. Há mais de 2000 anos, diante de nossa vida corrida e cheia de desafios, somos lembrados que o Senhor de nossas vidas nos deixou uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho, assim como Cristo está em movimento constante por amor ao ser humano. A partir de hoje, intensificamos um movimento missional a fim de alcançar mais um ao amor salvador de Cristo. Que sejamos todos em missão. Que sejamos mais Evangelho. Olá, nós estamos hoje na segunda mensagem da série, mais um, todos em missão. Missão para nós, como Igreja IPI Bom Jesus, significa que nós devemos compartilhar o Evangelho com palavras e com ações. Em outras palavras, eu poderia dizer que nós acreditamos que se o Evangelho estiver na vida das pessoas, nós podemos alcançar uma cidade melhor para todas as pessoas, que é como a nossa visão é estabelecida aqui na igreja. Agora, eu tenho que te fazer uma pergunta: o que significa ter o Evangelho na vida? Ou talvez, como se parece ou como se pareceria a vida moldada pelo Evangelho? Na mensagem passada, na outra semana, nós vimos o que é o Evangelho, que é a boa notícia da Bíblia, que através de Cristo Deus renova o mundo. O Evangelho, portanto, não é um bom conselho, tipo, faça alguma coisa para ser salvo ou para ter uma boa vida. Não, o Evangelho, ele não funciona assim. O Evangelho anuncia que Deus fez algo por nós que nós não conseguiríamos fazer. Ok, essa é a mensagem, mas como realmente essa mensagem molda a nossa vida? Como o Evangelho, por exemplo, nos ajuda a resolver conflitos, a ser mais generosos, a perdoar os que nos ofendem, a ajudar os necessitados, a trabalhar para a prosperidade da cidade. Então, para nos ajudar nessa resposta, eu gostaria de conversar com você sobre a parábola do fariseu e do publicano. Ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, versos 9 a 14. Mas ao invés de ler essa passagem, eu vou apresentar aqui uma parte do filme O Filho de Deus, que quando Jesus recita essa parábola. No filme, essa parábola foi colocada no contexto do chamado de Levi, de Lucas 5, que é exatamente o texto que nós trabalhamos da outra vez. Mas a ideia continua a mesma e ela é muito interessante. Então, acompanhe essa cena. Todos os impostos devem ser pagos integralmente! Senhor, eu só tenho essa galinha aqui e leva isso Aceite a galinha, por favor. Vamos! Aceite a galinha, não! Saia daqui! Somos todos judeus. Nosso povo todo trabalhando para Roma. Isso me enoja. Colaboradores, vamos em frente. São vermes asquerosos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu orou: Deus, eu agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros, ou como este coletor de impostos.
Mas o coletor de impostos nem sequer olhou para o céu. E então disse: ó Deus, tenha piedade de mim. Sou um pecador. E Deus abençoou o publicano, não o fariseu. Quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Mateus, venha. Existem 3 maneiras de você viver a fé. A religião, onde eu obedeço, então eu sou aceito, que foi representado pelo fariseu no filme. A não religião, onde eu não preciso obedecer a Deus e a ninguém, que foi representado pelo publicano ali, Mateus. E o evangelho, onde eu sou aceito, então eu obedeço, que é a figura do próprio Jesus. Perceba o seguinte, que tanto o fariseu quanto o publicano, eles representam alguém que está perdido. Ambos, tanto o fariseu quanto o publicano, ou tanto religioso quanto não religioso, eles precisam reconhecer que estão longe de Deus e que precisam afirmar: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O fariseu era alguém religioso que seguia estritamente as regras morais e desprezava aqueles que não seguiam. O publicano, os pecadores, eram alguém que talvez hoje a gente considera de mente mais aberta. Era alguém que não se sujeitava às regras de alguma religião ou de alguma fé. Eles simplesmente entendiam que eles mesmos podiam ter o seu padrão de moralidade, o seu padrão de certo ou errado. Mas o Evangelho, ele te dá um outro caminho. Ele, na pessoa de Jesus, ele aceita o pecador, porque o pecador admite que ele realmente está longe de Deus e que precisa ser salvo, precisa ser resgatado. Essa percepção, gente, essa percepção de que você realmente precisa ou precisou de um Salvador, é ela que molda a tua vida, é ela que reorganiza a tua vida. O Evangelho, então, ele de maneira alguma pode ser entendido apenas como um mínimo necessário para se obter a salvação. E a partir daí você vive pela religião ou vive buscando regras para viver. Não, o Evangelho, ele tem que fazer parte da tua vida. Aquilo que Jesus fez por você e aquilo que você realmente recebe de Deus, isso é a motivação, é a grande motivação que faz com que tudo mais aconteça. E esse é o caminho que eu te convido a seguir. Eu gostaria agora de te dar 3 exemplos bem práticos de como a vida moldada pelo Evangelho responde diferente a algumas situações do que a vida que é concebida a partir da perspectiva religiosa, que é basicamente moralista, ou mesmo a partir do estilo, do jeito de viver do não religioso, que entende que você pode viver do jeito que você quiser. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é a respeito do desencorajamento que nós muitas vezes temos na vida, ou mesmo essa depressão que nos acomete.
Então, quando alguém está realmente abatido, vamos assumir que não é uma questão fisiológica, não é uma deficiência química que realmente precisa de uma intervenção profissional. Quando alguém fica realmente desencorajado, desapontado, quando fica para baixo, existem 3 jeitos de você seguir. O moralista, ele vai dizer para você que você deve ter feito alguma coisa errada, que nem os amigos de Jó, para quem conhece essas histórias na Bíblia. Então, a receita que o moralista te dá, que o religioso dá, é: se arrependa. Você está fazendo alguma coisa errada, então arrepende-se desses pecados conhecidos. Então nós vamos encontrar, é isso que nós temos que fazer, nós temos que encontrar o que está errado e se arrepender. Isso é o que o religioso faz. Agora, o não religioso, ele vai dizer o seguinte: olha, na verdade você não gosta de você mesmo, você precisa se encontrar, você precisa melhorar a autoestima, você tem que pegar a autovalorização de você dentro de você mesmo. E o que ele faz? Ele tenta te colocar para cima. Então, gente, o moralista, ele diz o seguinte: arrependa-se, e ele foca no teu comportamento. E o não religioso, ele vai dizer o seguinte: se anime, seja bom para você mesmo. E qual é o foco dele? O foco dele, basicamente, são sentimentos. Mas a pessoa que crê no Evangelho trabalha num outro caminho, ele foca no coração. A pessoa que crê no Evangelho diz o seguinte: olha, alguma coisa na tua vida tem se tornado mais importante para você do que Deus. É um tipo de um falso salvador, um pseudo salvador. Quem crê no Evangelho começa a identificar isso como uma forma de justiça pelas obras. Então, o caminho do Evangelho para lidar com esse sentimento de tristeza, com essa depressão, é encontrar essa coisa que tem se tornado um ídolo. Provavelmente seja essa a razão pela qual você está desanimado, porque você está dando para essa alguma coisa mais o controle da tua vida e não para Deus. Gente, Deus te aceita com os teus erros e teus limites. O que acontece é que Deus, ele deixa de ser o centro da tua vida. E quando ele não é o centro da tua vida, as outras coisas, elas se desorganizam. Você não tem a tua identidade em Deus. Então, você se entristece quando você perde, quando te tomam, quando você não alcança aquilo que você deseja. E é um processo, gente, isso é importante, é um processo de aprendizado colocar Deus no centro da vida. É um processo de discipulado, você retirar os ídolos. Quando Jesus pegou na mão de Mateus, ali como nós vimos na cena do filme, e o chamou para ser seu discípulo, ele talvez tenha pego alguém deprimido pela sua condição de vida, ele era uma pessoa rejeitada, ele era uma pessoa que talvez vivesse sozinho. Mas o que Jesus fez foi chamar ele para uma caminhada. Mateus ia ser seu discípulo. A partir dali, ele ia aprender a colocar Deus no centro da sua vida. Essa é a motivação do Evangelho. Um outro exemplo que nós temos aqui, que eu posso te dar, é o exemplo em como você lida com os teus pais, ou como é a tua relação com os teus pais. Gente, a relação com os nossos pais, ela é levada bastante a sério na psicologia. É comum que pessoas, mesmo adultos e separados geograficamente dos pais, eles ouçam as vozes dos seus pais no ouvido, né? Eles, de alguma forma, parece que ainda quer ou agradar os pais ou provar que os pais estão errados, né? Então, se você vem de uma cultura mais tradicional, você talvez nunca consiga superar as suas necessidades de ver além do que os seus pais disseram para você. Eu tenho um amigo, especificamente tenho um amigo que viveu frustrado e até hoje talvez carregue isso. Ele viveu frustrado porque os seus pais, eles o fizeram ele trabalhar no comércio da família, mas ele na verdade queria ser um mecânico.
Talvez se Jesus tivesse trabalhado na vida dele de maneira profunda, ele teria, né, conseguido deixar a loja da família e ter feito aquilo que ele desejava. Bem, daí eu sei que alguns de vocês vão dizer o seguinte: poxa, mas que bobagem desse rapaz, como que ele foi fazer um negócio desse? Ele não devia se importar com isso. Os meus pais, eles não podem me dizer o que fazer com a minha vida. Mas veja, gente, como o Evangelho trabalha. Não, a coisa não é tão simples assim. Como nós vivemos a partir da aceitação de Jesus, o Evangelho, ele nos dá uma outra perspectiva em relação aos nossos pais. Ele, na verdade, nos liberta de fazer de nossos pais uma espécie de falso salvador, de nós ficarmos dependentes emocionais para sempre. Isso, então, ele nos liberta dessa relação talvez mais religiosa com os nossos pais. Mas também nos liberta de uma raiva típica de pessoas que são individualistas, o que é muito comum hoje nessa nossa cultura ocidental. Elas sentem que seus pais, na verdade, não deram a elas o que elas merecem, que os pais não amaram ou não amam como ele merecia, né? Ou como deveria ser amado. Eles talvez pensem: puxa, eles não me deram aquilo que eu deveria ter, eles cortaram as minhas asas. Então você desenvolve uma certa raiva dos pais, um certo bloqueio em relação a eles e até uma certa superioridade. Perceba, gente, que o Evangelho, ele toma outro caminho. E fora do Evangelho nós podemos perceber que a gente não cresce, porque você vive procurando uma justificativa para quem você é ou para quem você não é, para quem pode é e não pode ser. O Evangelho ele vai fazer a seguinte pergunta nesse sentido: por que você está irado com os teus pais? Ou por que você culpa os teus pais? Afinal, através da graça de Cristo, Deus se tornou teu pai. Toda necessidade de amor, toda necessidade de reconhecimento você tem em Deus. Agora, o que acontece? Esse amor que você recebe de Deus, o qual é a principal coisa, e deve ser a principal coisa da tua vida, ela liberta você para amar os seus pais de verdade. Então é possível que com essa perspectiva ajustada, você consiga respeitar os seus pais sem adorar eles. Você consegue perdoá-los sem odiá-los. Você consegue lidar com eles de uma maneira muito mais completa. É isso que é viver a partir do Evangelho. Eu vou te dar um outro exemplo a respeito da raça ou de pessoas que são diferentes de nós. Como você lida com isso? Eu vou começar dizendo o seguinte: até você chegar na profundidade do Evangelho, eu creio que é difícil você não se sentir superior racialmente. Vou dar uma ilustração, né? Eu geralmente faço casamentos com frequência e eu posso dizer que acontece mais ou menos assim. Se, por exemplo, eu tiver no casamento um noivo alemão e uma noiva catarina, o público que veio convidado do noivo, que são alemães, eles vão chegar com certeza pelo menos uns 10 minutos antes e vão aguardar de maneira paciente o casamento acontecer. Mas os convidados da noiva, que são Catarina, eles vão chegar no mínimo 10 minutos depois e um vai ficar meio estranho com o outro, né? Os alemães vão achar que eles não respeitaram o horário e os Catarina vão achar que eles não estão se alegrando no momento tão importante, estão sendo antipáticos. Eu posso dizer ainda que se tiver gaúchos entre os convidados, eles vão chegar talvez 20 minutos e ainda vão fazer um chimarrão e colocar ainda junto do evento para tomar durante o casamento. Eu digo isso como gaúcho e essas coisas acontecem. Em princípio, então, ninguém tende a olhar para a situação e achar que é um problema cultural, que é um problema, né, de hábitos
do povo. A maioria vai dizer que, na verdade, é um problema de caráter. É um problema que as pessoas não são responsáveis ou não agem de acordo. Então, o que acontece, gente? As pessoas tendem a pegar uma questão que é puramente comportamental e transformam em uma questão moral, em uma questão pessoal. Eles entendem que isso é uma questão de caráter. Então, a menos que o Evangelho vai realmente a fundo na tua vida, você vai transformar as diferenças em questões morais. Você vai achar que é uma ofensa ao teu caráter. E isso é uma característica religiosa. Por outro lado, também você pode dizer assim, isso tudo é bobagem, e na verdade todas as culturas são ótimas, são maravilhosas, não importa o que cada um faz, né? Todas as culturas são boas. Só que tem algumas culturas, pense bem, que sacrificam crianças, que desprezam idosos, que subjugam a mulher. Você não quer uma coisa assim, você com certeza não aceita isso. Então não se pode ter um olhar romântico para a questão cultural. Nós temos que trabalhar isso de uma maneira mais completa, nós temos que trabalhar através do Evangelho. O Evangelho, o que ele faz? Ele tira fora a nossa arrogância e nos dá uma verdade pela qual nós podemos julgar as diferenças culturais. Ele nos dá um instrumento, uma ferramenta que nós podemos nos guiar e que é confiável para tratar as diferentes questões. Isso significa o seguinte, que você pode olhar para uma situação e achar ela certa ou achar ela errada. E você pode tratar ela dentro de uma perspectiva adequada, que é toda a realidade, todo o padrão de Deus. Mas só que tem o seguinte, só que como você faz isso? Isso também tem muito a ver com o Evangelho. O Evangelho, ele te ensina a falar a verdade em amor. Ele te ensina a olhar para o problema e não para a pessoa. Ele te ensina a olhar para o pecado e não para o pecador. Ele te ensina a tentar resolver os problemas e não aumentar o problema, porque ele não leva para o lado pessoal. Cristo, gente, perceba isso, olhou para nós sendo nós ainda pecadores. E quando você assume essa realidade, você trabalha com a diferença de maneira bem mais coerente. Você não se coloca num patamar de superioridade para julgar outra pessoa. Perceba o seguinte, que o Evangelho ao mesmo tempo te humilha e te afirma. Ele diz assim, você é mais pecador do que você pensa, mas você é mais amado do que você imagina. Então você não é melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém. Você avalia e analisa cada situação à luz do amor de Cristo sobre a tua vida. Eu poderia dar para você vários outros exemplos de como o Evangelho afeta a nossa vida, mas eu usei esses como referência. Com certeza, a partir da perspectiva de que o Evangelho ele afeta a nossa vida, ou seja, do que Jesus fez por nós, altera a nossa motivação e eu não mais vivo na necessidade de fazer alguma coisa para ser aceito, isso com certeza tem que modificar como nós vivemos em família, como nós trabalhamos no nosso emprego, como nós lidamos com os conflitos, como nós projetamos a nossa vida, como nós tomamos decisões. O Evangelho, portanto, ele não é só um mínimo necessário para se obter a salvação. Ele, com certeza, é uma nova realidade que aparece diante de nós. Então, para finalizar, eu gostaria que nós voltássemos lá para a parábola do fariseu e do publicano. Nessa parábola, nós vemos
que tanto o fariseu quanto o publicano estão diante de Deus. Eles estão se colocando diante de Deus. É uma oração, mas também é uma exposição de quem eles são, buscando de Deus um benefício, buscando de Deus o perdão. Mas qual a justificativa deles? O religioso, o fariseu, ele busca a sua justificativa através das suas boas obras, através das suas obras de justiça própria, e assim desprezava os outros. Já o publicano, ele se apresentava como um pecador, como alguém que precisava da misericórdia de Deus. Ele batia no peito e nem sequer olhava para cima. Gente, isso na verdade nos dá um caminho de qual é a nossa postura diante de Deus e como essa postura realmente é o caminho para que o Evangelho entre no nosso coração. Portanto, o caminho é o da humildade. Ele diz no final, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Portanto, o nosso caminho é um caminho de humildade diante de Deus, sabendo que Ele é que nos afirma. Então, nós somos convidados a caminhar junto de Deus para que o Evangelho realmente seja parte da nossa vida em tudo aquilo que nós fazemos. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Obrigado, Pai querido. Tu és bom, tuas misericórdias duram para sempre. Quero realmente dizer que nós precisamos de Ti. Nós queremos experimentar tudo isso que o Evangelho tem para nós. Nós queremos viver tudo aquilo que o Evangelho nos propõe. Ó Deus, trabalhe na nossa vida para que a nossa vida seja completa e que percebamos que o Teu amor por nós, Teu sacrifício por nós, realmente pode nos conduzir a uma vida totalmente transformada, a exemplo de tudo aquilo que Tu fez por nós. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente está em Tuporanga, na Casa de Recuperação Feminina de Serene, e um das nossas propostas é também ajudar quem precisa a ter um acolhimento na comunidade terapeuta para que possa retomar sua vida.
O Projeto Siloé e a IPI Bom Jesus tem essa função de também auxiliar, né? E eu queria agradecer todo mundo que coopera, que ajuda, que torce, que ora, né? Para que nós possamos continuar a ajudar muita gente, né? Assim como um dia eu fui ajudado, eu queria poder ajudar muito mais pessoas ainda. Deus abençoe. Muito obrigado. Olá, sou Lucélia, estou sendo acolhida pelo Projeto Siloé. A procurei na igreja e encontrei também esse projeto e que desde já está mudando a minha vida e a minha história. Eu creio que aqui será um tempo de aprendizado e de recuperação, não só do corpo quanto da alma e do espírito. Obrigada. Que bonito esse testemunho da Lucélia, né? Com certeza nós temos muitos desafios diante de nós, por isso nós realmente podemos ser mais um e somar a todos em missão. Que realmente Deus possa formar uma grande comunidade aqui no norte da ilha, de forma que o reino de Deus apareça nesse lugar. Essa é a nossa oração, esse é o nosso empenho. Eu te convido a estar juntos nesse projeto. Que Deus realmente abençoe a tua vida. Vamos invocar a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Povo de Deus.